Agradecer muito à ICPI, pastor Daniel, um respeito muito grande a ele, a toda liderança, pastor Edivan, aqui da igreja. Tivemos aqui há 15 dias atrás, né? Liderança de missões. Obrigado em nome de Jesus. Irmãos, é um privilégio, é uma honra que Deus nos concede estar pregando a palavra de Deus. Parabéns pela conferência, muito organizada. Eu estava falando, Vancildo, muito organizada, os vídeos, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Irmão, mesmo sentados, por favor, abra a sua Bíblia, no livro de segundo Reis, capítulo 22. Abra aí, por favor. Segundo Reis, capítulo 22, e por favor, fica aí com a Bíblia aberta o tempo todo, tá bom? Que eu vou usar vários textos. Todos encontraram? Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedina e era filha de Adaías, de Boxquete. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Por favor, fique com a sua Bíblia aberta. Irmãos, o que eu acho lindo na Bíblia, e aí a Bíblia, ela precisa ser lida, estudada e analisada, para que a gente não fique pegando a Bíblia fazendo alegoria ou aplicações que a Bíblia não fala. Se você pega esse texto aqui, o que é que esse texto nos fala? Fica com a Bíblia aberta, tá bom? O que é que esse texto nos fala? O que é que esse texto nos diz? Do verso 1 ao verso 2, praticamente nada. Não é verdade? É só uma narrativa, né? Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar. Aparentemente é só uma narrativa. Mas, irmãos, vejam como a palavra de Deus, ela é profunda. Primeiro, a gente tem aqui um menino, né, chamado aqui do Nordeste de menino. Lá na Paraíba, guri. Aqui é o quê? Guri também não. Menino, guri. Não é? É um moleque, né? Um moleque lá em João Pessoa já não pega bem. Um moleque já não pega bem. Mas um menino de 8 anos de idade. Irmãos, como é que uma criança de 8 anos de idade reina? Eu não sei quantos aqui tem um sobrinho, um filho, que tem 8 anos de idade. Você já imaginou seu filho reinando? E a gente tem que voltar 3.000 anos atrás, e a gente tem que imaginar a estrutura daquela época, quando as nações viviam em guerra, e teriam que ter grandes exércitos, com grandes comandos, senão aquele reinado era rapidamente subjugado. Então não é como hoje um presidente, primeiro-ministro. Não. Naquela época um rei tinha poder ilimitado. Naquela época o rei, ele precisava de muito comando, de muito pulso, de muita liderança para comandar uma nação. E aqui a Bíblia fala de um menino de 8 anos que reinou 31 anos. E aqui diz que esse menino não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Aí eu gostaria de viajar um pouquinho com você na Bíblia, para que você saiba que
de quem é filho esse menino e ele é neto de quem? Tá? Vamos para o capítulo 21. Aqui no capítulo 21, acompanhe por favor aí. Esse menino Josias, ele é neto de Manassés. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos. Se você for um curioso bíblico, eu espero que você seja, que escuta a pregação e confere na Bíblia, você vai ver em todo o capítulo 21 que esse Manassés foi o pior rei que Israel já teve. Irmãos, esse homem fez miséria, esse homem fez desgraças, esse homem mandou matar, a Bíblia narra, mandou matar, verso 16, me acompanhe, 21:16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. Muitíssimo sangue inocente. Até encher Jerusalém de um ao outro lado, de tanto sangue inocente. Este homem, a Bíblia diz que ele fez imagem de escultura a Baal, e ele trouxe para dentro do templo de Deus. E é interessante no capítulo 21, você lê em casa, porque agora eu vou escorrer vários versículos, diz assim que ele fazia de propósito. Uma coisa é você errar, uma coisa é alguém cair, uma coisa é alguém pecar, e a outra coisa, irmãos, é aquela maldade planejada, aquela maldade de propósito. Eu vou fazer porque eu sei o que eu estou fazendo. A Bíblia diz que ele fazia isso para provocar a Deus, versículo 6, fazia isso para provocar Deus a ira. Ele mandou matar o filho dele. A Bíblia diz que ele cultuou a um Deus pagão, e ele pegou seu próprio filho e matou em sacrifício ao Deus pagão. Ele matou gente inocente, ele provocou o povo à ira, e a Bíblia diz que ele fez pecar. Ele consultava imagem de escultura, ele consultava feiticeiros, ele consultava agoureiros, ele consultava, irmãos, toda a qualidade na linguagem de hoje, macumbaria. Ele consultava, ele matava inocentes, e a Bíblia diz que ele fez desviar Judá. 300 anos depois, Deus fere Israel, e Deus fala assim: eu estou ferindo vocês por causa de Manassés. 300 anos depois. Então Manassés foi um rei terrível. Manassés, irmãos, ele acabou com o culto a Deus, ele acabou com o templo, ele acabou com a doutrina, ele acabou com a Bíblia, ele acabou com tudo. Ele fez Israel pecar. Quem é que nasce nessa casa? Josias. Olha o berço que Josias nasce. Quem é teu avô? Manassés. A turma se benzia, né? Teu avô é quem? Misericórdia. Um homem endemoniado. Esse menino nasce nesta casa. E quem era o pai de Manassés? O pai de Manassés era Amon, filhote de Manassés, ruim igual ao seu pai, tão mal, mas é tão mal, que a Bíblia diz que ele durou 2 anos no reino, e mataram ele de tão mal que ele era. E esse menino aqui, Josias, ele nasce com um avô desse perfil, e um pai maligno. Que lição eu tiro aqui, irmão? Que lição eu tiro aqui? É uma lição primeiro. A Bíblia diz no capítulo 22,
sobre a mãe dele. A mãe dele era Gedida. E nessa época, quando um rei era criança, quem deveria estar do lado dele o tempo inteiro era sua mãe. Essa mulher tem como genro, sogro, né? Manassés. Tem como marido Amon. Mas esta mulher começa a tratar Josias, e é por isso que a Bíblia diz: andou no caminho de Davi, seu pai. Não diz andou no caminho de Manassés. Não diz andou no caminho de Amon. Diz andou no caminho do seu pai Davi. E por que Davi? Porque Gedida, a mãe de Josias, que era responsável em guiar o filho até ser de maior para assumir de vez o trono, essa mulher, não tenho dúvida, que o tempo inteiro ensinava a essa criança o caminho de Deus. Não é seu avô Josias, o seu avô não é o caminho, o seu pai não é o caminho é o Deus de Davi. Esse é o caminho. E esse menino nasceu no berço de Manassés, no berço de Amon, mas a Bíblia diz que esse menino andou com Deus. Aqui está uma lição tremenda, que a gente cai por terra, maldição hereditária, porque o pai não sei o quê, porque a família. Está aqui um homem que decide andar com Deus, e esse menino escuta da sua mãe: meu filho, o caminho é esse, a direção é essa. Ah, mas peraí, mas a mãe ensinou, ele poderia ter ido ou não, porque a Bíblia diz que Manassés tinha só 12 anos, quando começou a andar com o maligno. Então não é idade, é coração. Não é idade, é postura. Não é idade, é tomar decisão. Observa a decisão, e a história conta, os analistas bíblicos contam, que ele escutou sua mãe, ele fica ali no trono, até 16 anos de idade, quando ele toma uma posição. Veja por favor comigo o verso, capítulo 23, o verso 25. Eu estou achando muito alto o som, não? Não está alto? Tá bom? Capítulo 23, verso 25. Veja aí comigo, por favor. 23, 25. Acharam aí? Diz assim: antes dele, às 24, aboliu também Josias os médios feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se vinham na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir a lei, tal. 25, antes dele, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. A geração de hoje, de crentes novos e antigos, nós estamos precisando desse tipo de conversão. Que coisa mais vergonhosa de um terreno desse, 9 mil, era para a gente levantar hoje à noite 100 mil sobrando, irmãos, se a gente tivesse um coração convertido de toda a alma ao Senhor. Irmãos, pense comigo, apenas pense comigo. Eu estava aqui sentado, você fez o apelo da oferta,
E eu tirei do bolso 20 reais para dar. Mas Eliane, quando eu peguei os 20, mas eu tive uma vergonha. Sabe o que é uma vergonha de dar 20 reais? Porque eu pensei, meu Senhor da glória, eu jantei ontem e foi 60 reais. Eu me envergonhei tanto ali, irmãos. Como é que um projeto, eu vou dar 20 reais? A gente está precisando se converter. A gente está necessitando entender o que é missões, o que é Deus, o que é o reino. É uma questão espiritual que está acontecendo no Brasil. É uma questão espiritual. Cada igreja era para mandar um casal para missões. Cada igreja era para mandar no mínimo 1.000, 2.000 reais lá para a sede, no mínimo. Porque missões é a razão da igreja, irmão. E missões diante de Deus é primeiro aqui ou primeiro em Moçambique? Que pergunta, hein? É em Moçambique, porque aqui tem sobrando, irmão. João Pessoa tem 1.000 igrejas. Vai abrir lá mais uma igreja? Isso é uma cegueira espiritual, irmão. Nós temos que investir pesado. É em Moçambique, é na Ásia, é nas tribos indígenas. Essa é a visão de Deus. Amém, irmão? Essa é a visão divina. Josias se converteu de todo o seu coração, de toda a sua alma. É esta mensagem para o Brasil de hoje. Conversão. Deus é primeiro lugar. Agora, enquanto estiverem pregando vitória, poder, restituição, é criar um bando de crente egoísta, irmão. A gente tem que voltar a pregar cruz, pregar renúncia. A gente tem que voltar a dizer que Deus é o dono da prata, do ouro, do carro, e que minha vida é para a glória dele. Amém, meu irmão? Eu tenho orado, eu tenho chorado diante de Deus. Senhor, me converte. Meu irmão, depois que eu li isso aqui diz que ele se converteu de toda a sua alma, e aqui ainda cita, com toda a sua força. É um bando de crente melindroso. Os hinos que nós cantamos, não estou falando de hoje não, claro. Os hinos no geral. É amor, é sei o quê? É sentar no colo de Cristo, restitui, me dá vitória, e aí me dá poder. E a gente tem que voltar a cantar a glória de Deus. Conversão, mudança de vida. O desafio para nós nesse congresso não é primeiro aqui, é primeiro lá. Por que lá? Porque lá é que precisa, aqui não precisa, irmão. Quantas igrejas tem Recife, pelo amor de Deus? Por baixo, 3, 4 mil igrejas. A gente tem dinheiro demais, carro demais, celular demais, a gente tem. Celular demais, carro demais, casa demais, tudo a gente tem. Está na hora de se converter a Deus. Está na hora do departamento de missões da ICPI sobrar dinheiro e sobrar gente. Isso é conversão. Josias se converteu de toda a sua alma, de todo o seu espírito, coração e com toda a sua força. Que Deus tenha pena de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um coração que você é segundo plano, Deus é primeiro.
Isso é conversão. Não é seu carro, não é sua casa, não é nada. É Deus. Este homem, esse menino, ele se converte. Possivelmente com 16 anos. Ele se converte. E a primeira coisa que ele faz, olha para mim aqui. A primeira coisa que ele faz é restaurar o templo. O templo está acabado. O templo está destruído. O seu avô e o seu pai abandonaram o templo. Apostataram. Encheram o templo de mais escultura a Baal. O templo está jogado, destruído, acabado. E quando esse menino se converte, a primeira coisa que ele faz é olhar para o templo. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que significa olhar para o templo? É que ele pensou assim: se aqui é onde eu cultuo, se aqui é onde Deus é glorificado, se aqui tem louvores, eu tenho que consertar isso aqui. Irmãos, você precisa glorificar a Deus. Você necessita adorar a Deus. E adorar a Deus é restaurar o templo. Que templo? O templo em Moçambique. O templo no sertão. Irmão, Deus me deu a graça. Eu digo isso com temor e temor. Eu amo pegar o meu carro em João Pessoa. E tem uma viagem, estou de olho ali. E tem uma viagem chamada Viagem Sem Rumo. É que eu faço sempre. Eu pego o meu carro em João Pessoa e eu digo à minha esposa Liliane: vou viajar. Ela fala: para onde? Eu digo: não sei. Vou para o sertão. Para onde eu vou, eu não sei. Tem um amigo meu, o pastor Sidney Chachá, missionário, um homem que ama missões. Eu ligo para ele: Sidney, vamos viajar? Aí ele fala: para onde? Eu digo: sem rumo. Fala: vamos, ele topa na hora, vamos. Eu digo: peraí, eu digo assim, mas tem um detalhe: você paga metade da despesa e eu a metade. Mas rapaz, tu me convida para viajar e eu tenho que pagar, é a obra. E aí a gente sai pelo sertão, eu saio ali em João Pessoa, e a gente ora, dizendo: Deus, aonde o Senhor quer que a gente vá? Mostra a cidade, mostra a pessoa. E a gente pega a BR e vai embora, viaja 2, 3 dias. E de repente a gente vê uma placa, e a gente entra naquela cidade e pergunta: aqui tem algum crente, aqui tem algum pastor? Tem. Aonde é tal canto? É Assembleia Batista, não interessa, é o reino. E a gente entra ali. Qual é a igreja? É aquela ali. A gente vai lá e bate. O pastor vem: meu nome, senhor fulano, olhe, nós vimos aqui orar pelo Senhor. Mas quem são vocês? Quem nós somos não importa. O que importa é quem o Senhor é. Nós viemos de João Pessoa, andamos 6 horas para lhe abraçar, para dizer ao Senhor que Deus está vendo o seu trabalho. Irmão, em todo o sertão há homens de Deus. Há mulheres de Deus. Por isso que eu não gosto de estar criticando a igreja, porque a igreja é de Deus. Ali a gente ora, abraça. E eu consigo. Chegamos até Carnaúba dos Dantas. Alguém conhece aqui Carnaúba dos Dantas? Vocês conhecem? Carnaúba, onde tem o galo, né? Dormimos ali. Aí Sidney perguntou: vamos para onde agora? Para a esquerda é Paraíba, para a direita é Rio Grande do Norte. Eu falei: pastor Sidney, irmãos, escuta isso aqui. Aqui na direita, em cima da serra, Deus tem para nós uma obra ali.
Então vamos. Aí passamos numa cidade, aí ele disse, aqui, eu digo, não, aqui não, vamos embora. Passamos na outra, subimos a serra, e aqui também não. Chegamos em cima da serra, uma cidade bonita, paramos o carro no posto, Sidney foi ao banheiro, e eu falei, Deus, qual é a cidade? Qual é teu servo que está orando hoje, por uma oração, por uma visita? Irmão, abrace mais. Peça a lista dos missionários, para mandar abraço, para telefonar. Eles estão precisando de um abraço, de uma visita, de uma oração, é só isso. E quando o pastor Cine voltou, e aí Pontes, o rapaz, até agora aqui não sei onde é que é. Aí eu olhei assim de lado, tinha um nome, Cruzeta. Quem conhece que é Cruzeta? Levanta a mão. Não conhece não, Cruzeta? A senhora de lá? De Cruzeta. Eu falei, sim, né? É Cruzeta que a gente vai. Tinha uma placa lá, Cruzeta, Rio Grande do Norte. Aí entramos para Cruzeta, olha o nome, Cruzeta. Chegamos em Cruzeta, um lugarzinho bonito, né? Limpinho, organizado. Falei, rapaz, que cidade linda, bonita. Vamos procurar em uma igreja. Chegamos na primeira igreja, Batista. Batemos, ninguém veio, chamamos, falamos com a vizinha, ninguém. Fomos para a segunda igreja, batemos, chamamos, ninguém. Terceira, Assembleia de Deus. Batemos, ninguém. Falei, Sidney, rapaz, que mistério é esse? Eu sinto de Deus que o Espírito Santo nos quer em Cruzeta, para orar por alguém, para falar com alguém. Mas são 2h da tarde, as 3 igrejas fechadas, e a gente, irmãos, de repente, vem assim um rapazinho, seus 16, 17 anos, aí disse, boa tarde, vocês estão procurando quem? Eu falei, o pastor aqui da Assembleia de Deus. Aí ele disse, ele está viajando. Irmãos, os 3 viajando. Por quê? Aí eu falei, não, porque a gente queria visitá-lo. Ele disse, eu sou o filho dele. Ah, você é o filho do pastor? Sou o filho dele. Olha o que ele me fala, o filho do pastor. Que pena, vocês não encontrarem meu pai, porque meu pai é um homem que vale a pena conhecer. Que testemunho, irmão. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, como assim? Meu pai é um homem íntegro, meu pai começou a falar do pai. Do rapaz, ele vem quando? Eu tenho vontade de conhecer, né? Nós só vem amanhã. Eu digo, então amanhã a gente vai ter que ir embora. Aí Deus me disse, olha um missionário aí que ninguém dá valor. O filho dele. O filho do pastor, que não é cuidado por ninguém. Os filhos dos pastores tão criticados. E é porque é o filho do pastor. Errou, filho do pastor. Aqui não é assim não, mas ela é assim. Helena agora, né? Aí Deus me disse, ore por ele. Eu trouxe vocês aqui para orar por ele. Eu digo, rapaz, a gente vai orar por você. Por quê? Porque você é um missionário, você é um filho do pastor. Ele começou a chorar, nós oramos por ele, ele abraçou a gente e disse, que presente. O menino disse, hoje é meu aniversário. Eu digo, rapaz, que coisa linda, rapaz. Só um minuto, tirei do bolso R$100 e disse, esse é o presente de aniversário. E dei a ele. Ele pegou os R$100 e disse, glória a Deus, porque o meu pai está construindo a igreja, e acabou o cimento, e eu vou comprar 5 sacos de cimento,
com esse dinheiro aqui. Aí eu falei, mas esse dinheiro é para seu aniversário. Ele me disse, olhe, eu sou o segundo plano. O primeiro plano é a minha igreja. Irmão, irmão, meu Deus, rapaz, repete essa frase aí. Ele disse, a construção parou, porque não tem um saco de cimento. Eu falei, rapaz, eu vou te dar mais 100. Agora esse 100 é seu. E ele pegou, a gente se abraçou. Eu voltei, Sidney, meu Deus, como a gente está precisando de crente assim. Se a gente tivesse crente assim, a gente não estava como a gente está. E ali eu fiquei no coração, com aquele menino na cabeça. Falei, meu Deus, que testemunho. Visitamos outra região, à noite, cheguei em Patos, fui para um hotel, deitei na cama, e aquele menino na cabeça. Aquela frase que dizia, primeiro é Deus, eu sou segundo. E eu peguei o celular, e coloquei assim, conheci um menino de Deus hoje. Ele me disse a seguinte frase, aí coloquei Instagram, 5 minutos. Meu telefone toca. Aqui é do Rio de Janeiro. É o pastor Pontes? Pois não. Eu acabei de ler esse testemunho. Eu estou aqui em prantos. Onde é essa cidade? Está assim, assim, assim. Que igreja é essa? Assim, assim, assim. Quanto falta lá para construir? Aleluia! Quanto falta? Eu falei 7 mil, está depositado, amanhã eu vou botar na conta. Por causa de um testemunho. Deus pega o que é pequeno para transformar em coisa grande. Basta a conversão de toda a alma, de todo o coração. Josias se converte de todo o seu coração. Ele manda restaurar o templo. E lá no templo, quando eles estão restaurando, alguém encontra um livro. E quando alguém encontra um livro, alguém lê e diz, mas que livro é esse? Dá ao sumo sacerdote. Depois tu lê essa história toda. Dá ao sumo sacerdote. Ele pega, não sabe o que é. Está igual hoje, irmão. Nos púlpitos está faltando pregar a Bíblia. Estão pregando tudo, menos a Bíblia. E estão já dizendo que ela não é suficiente. Temos que voltar a pregar a Bíblia. O texto da palavra de Deus tem que ser fiel. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia fala. Não interessa a você, seu casamento, não importa, é o que a Bíblia diz, tem que ser obedecida. O sumo sacerdote pega a Bíblia e não sabe o que é. Olha que coisa inacreditável. Aí entrega aos outros, ninguém sabe, entrega ao rei, o rei lê. Aí o rei Josias, quando ele lê o texto do Torá, ele diz assim, perdão aí a minha linguagem, na linguagem nordestina, quando ele lê, ele pensa, tão perdido. Ele diz assim, se isso aqui é a palavra de Deus, nós estamos perdidos. A Bíblia, irmãos, eu vou dizer uma frase aqui, você talvez não entenda. Ela é sempre contra você. Ela não é a favor. Ela é a favor para a salvação, mas para outras coisas é sempre o que a carne não gosta. A Bíblia manda, o inimigo tem fome, dá de comer. A Bíblia manda ofertar, ser liberal, doar. A Bíblia manda tanta coisa que eu não gosto. Não pode divorciar, casamento é para sempre. Ah, não sei que tem adultério. E começa a dizer, meu Deus, tem Deus não, é a Bíblia. É contra a gente. Quando Josias lê, meu Deus, estamos perdidos. Aí chama os sacerdotes, rapaz, pelo amor de Deus. Aí quando eles leem,
estremece, a Bíblia diz, eu vou correr porque o tempo está passando, a Bíblia diz que ele faz uma reforma tremenda. Ele limpa o templo, ele arranca os ídolos, ele quebra mais escultura, ele restaura tudo, ele restaura o templo, restaura a igreja, restaura a Páscoa, restaura o culto a Deus. A Bíblia diz que ele diz que todo Judá tem que servir a Deus. Que reforma! Veio aonde? Pela Bíblia. Eu não tenho dúvida que nós só iremos fazer missões de verdade quando a gente obedecer à Bíblia. Irmãos, fazer missões não é porque Moçambique é coitado, é pobrezinho, não. Fazer missões, e a gente tem que acabar com essas histórias de trazer missionário e contar que está comendo rato, está morrendo de fome para emocionar o povo, e acabar com isso, irmão. A gente tem que ensinar o povo que fazer missões é ordem bíblica. Glorifica a Deus. É uma ordem divina. Então o que é que Josias faz? Reforma tudo, conserta tudo, arruma tudo. Amém, meu irmão? Por que Josias faz isso? Por quê? Porque a Bíblia, ela é abandonada. Ela está jogada no templo. Eles acham no templo, como se fosse buraco nas paredes, está lá jogada. A Bíblia tem que voltar a ser Bíblia. O culto tem que voltar a ser culto. O culto é a Deus, não é as pessoas. É para adorar a Deus, para louvar a Deus. A Bíblia tem que ser pregada de novo. O povo tem que aprender a Bíblia de novo. É o caminho para consertar. Por isso achei muito bacana a questão dos livros de vocês, manual de doutrina, manual de batismo, é por aí, tem que doutrinar mesmo, tem que ensinar mesmo, irmão. O caminho é esse. A Bíblia está escanteada, ela volta para o lugar dela, e aí há um conserto tremendo em todas as áreas do reinado de Josias. 31 anos, nem desviou para a direita, nem para a esquerda. Você que é pastor, que está aqui ou está em casa, não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se envolva em movimento, nem direita, nem esquerda. Alguém disse aqui uma frase, a gente tem herança, tem. A mensagem do Evangelho é velha, é antiga, tem 2000 anos, mas é a mesma que glorifica a Deus, irmão. Ela não é ultrapassada, ela é eficaz, ela é espada de 2 gumes. Por isso pessoas odeiam a Bíblia, porque ela fere, porque ela machuca, mas ela salva. Ela salva. Josias traz à tona a Bíblia. Josias traz à tona a leitura, a reforma, o conserto. E eu vou falar agora, irmão, de 5 pontos, muito rápido. Por que Josias foi o que foi? E aí, para a gente que é pastor, líder, por que Josias foi o que foi? Primeiro, bem rapidinho, Josias guardou o coração. Em nenhum momento ele foi contaminado pelo pai ou pelo avô, em nenhum momento. Ele podia dizer, meu avô é assim, meu pai era assim, o povo não presta. A Bíblia diz, pastor Edivan, que toda Judá está desviada, toda. É o que a Bíblia diz, toda Judá está desviada, menos Josias, irmão, menos ele. Guarde seu coração, tenha cuidado com o movimento, tenha cuidado com prazer, tenha cuidado, irmão. Quem dá crescimento à igreja é Deus. Não é movimento, não é invenção. É Deus que dá crescimento à igreja. Se tem pão, se tem espiritualidade, Deus manda o povo. Josias guardou o coração. Era um homem que não se contaminou com nada. Que lindo esse rapaz. Com nada.
nem direita, nem esquerda, firme. 2, tinha vida com Deus. Meu irmão, no tempo de hoje, a gente tem que ter vida com Deus. Relação com Deus pessoal, relação íntima com Deus, vida de oração, de jejum, de quebrantamento. Ai do líder que parou de chorar. Ai do líder que não chora mais, não jejuma mais, não reconhece ou esquece seus pecados. Ai do líder. Josias tinha vida com Deus, íntima com Deus. Em terceiro lugar, ele amou a Bíblia. A Bíblia diz que quando ele achou o livro, ele rasgou as vestes. Tal foi o impacto do livro, da lei na vida dele. Temos que voltar a amar a Bíblia. A gente tem crente, irmãos, que nunca leu a Bíblia uma vez. A gente tem crente que passa 1 hora no celular, 2 horas, 3 horas no celular, WhatsApp, não sei o quê, mas não passa com a Bíblia meia hora. A gente tem crente que tem 10, 15, 30 anos, nunca leu a Bíblia. Eu digo toda. Onde iremos parar? Amar a Bíblia. 4º lugar, retornar o culto a Deus. Já falei sobre isso aqui. A igreja tem que voltar a cultuar só a Deus. Só. Ele vai ser glorificado. A gente fica pensando no meu tempo de, eu ia dizer criança, mas eu tinha 18 anos. O que eu via de batismo com o Espírito Santo. O que eu via de gente cheia de Deus. Né, Giovanni? Evangelizando na rua, nos presídios, nos hospitais. Meu amigo, era um negócio impressionante. A gente fazia um culto de oração. Para vocês terem uma ideia, eu e mais 5 rapazes, cada um tinha 18 anos, 20 anos. A gente juntou um dinheiro entre a gente. Nós alugamos um apartamento no centro de Campina Grande. O apartamento era unicamente para a gente orar. Unicamente. A gente estava ali todo dia de joelho, de 12 a 1 hora da tarde. Orando. A gente ia para os presídios, a gente ia para o interior. Irmãos, tem que voltar a essa vida com Deus, essa entrega em nome de Jesus. E 5º lugar e último, Josias conduziu o povo a Deus. A Bíblia diz, depois você leia, 2 Crônicas 34, 33, a Bíblia diz que Josias, em todo o seu reinado, olhe para mim aqui, a Bíblia diz que em todo o seu reinado, Judá andou com Deus. Pensou, pastor? Meu amigo, que coisa fantástica. Em todo o seu reinado, Judá andou com Deus. No seu ministério, você tem que levar o povo a Deus. Leva o povo a Deus. Olha, eu não gosto da frase, minha igreja. Não é sua não, irmão. Minha ovelha. Não é não. A igreja é de Deus. E se a gente pensar mais nisso, vai ter menos briga, menos divisões, menos luta por título. Você aqui cantando, falando sobre isso. Não queira saber de título, não queira saber servir a Deus. E leva o povo a Deus. Eu tive hoje, olhe para mim que eu vou terminar. Eu tive hoje uma das maiores alegrias do meu ministério. Alguém hoje falou para mim, disse, pastor, o Senhor me livrou da morte. Eu digo, como assim? A pessoa disse, na hora que eu ia morrer, suicidar, o telefone tocou, era o Senhor. Na hora, e o Senhor disse, como você está? Aquilo me salvou. Vamos fazer mais isso, irmão. Vamos fazer mais isso.
Vamos se preocupar menos com casa, menos com dinheiro, menos com título, menos com essas coisas que não valem nada no reino. O que vale no reino é ovelha. O que vale no reino é hoje. O rapaz que está lá em Moçambique receber um telefonema dizendo: o povo de Deus comprou o terreno aí, meu irmão. Se alegre. E vamos construir. Seja um canal de Deus. Josias, em todo o seu reinado, o povo andou com Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Mesmo sentado, feche seus olhos. Ô irmão, a gente está precisando de um novo avivamento. Não tenho dúvida que a gente está precisando de um novo avivamento. Não de pulo, não de grito, não de marchar, mas um avivamento que o povo se volte para Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Que Deus faça isso comigo hoje à noite. Que Deus faça com você que está em casa, você que está aqui nessa noite. Que comece por mim, que comece por você. Eu queria, meu irmão, você de oração, eu queria perguntar de verdade diante de Deus, se você quer dizer: Senhor, começa por mim. Se você quer dizer a Deus isso: Senhor, eu quero o Senhor como primeiro lugar na minha vida. Eu quero o Senhor como dono da minha alma, da minha vida. Senhor, começa por mim o avivamento. Se você quer dizer isso a Deus, de verdade, se o Espírito Santo falou com você, eu quero pedir a você que se ajoelhe aonde você estiver e comece a orar dizendo: Senhor, começa por mim. Começa por mim. Se você quer, se ajoelhe e diga: Deus, aviva a minha vida, meu ministério, a minha alma. Aviva o Brasil. Aviva as CPI. Aviva missões. Aviva os pastores. Mas começa por mim. Se você quer isso, se ajoelhe. Em nome de Jesus.